A tripulação do navio Royal Mail Picard embarca no trimarã flutuando sem rumo no meio do Oceano Atlântico. Tudo o que eles encontram a bordo são 2 diários de bordo com anotações enigmáticas que desfazem a ilusão de Donald Crowhurst. Em março de 1968, Donald Crowhurst vê um artigo no Sunday Times anunciando um desafio para navegar sozinho, sem parar ao redor do globo. A corrida é inspirada pelas aventuras oceânicas solo de 1967 de Sir Francis Chichester, que navegou sozinho ao redor do mundo com apenas uma parada ao longo de 226 dias. O Sunday Times pede a Chichester para fazer parte do painel de jurados da corrida que estão patrocinando. A corrida Golden Globe será a primeira corrida de iate solo e sem paradas ao redor do mundo, com um prêmio de 5.000 libras para a circunnavegação mais rápida e a glória de ser o primeiro a completar a jornada sem parar. Os marinheiros devem navegar em um percurso completo ao redor do globo a partir de um ponto nas Ilhas Britânicas e retornar ao mesmo local sem parar em qualquer porto ou receber assistência. Eles têm que confiar em suas próprias habilidades, no equipamento do barco, na capacidade de consertar qualquer coisa que quebre e de reabastecer comida ou água ao longo do caminho, capturando ou fazendo o que puderem. Os marinheiros irão viajar através de latitudes e oceanos conhecidos por suas condições desafiadoras, com longos períodos de isolamento. A corrida possui regras. Os marinheiros devem partir entre o dia 1º de junho e o dia 31 de outubro de 1968, o que lhes dá no máximo 7 meses para se preparar. Mas eles podem programar sua partida nesse intervalo conforme seu planejamento e condições climáticas favoráveis. O tempo mais rápido, sem paradas nem assistência externa, ganha o prêmio em dinheiro e o primeiro a cruzar a linha leva para casa o troféu Golden Globe. Qualquer um pode entrar sem qualificações ou experiências específicas. Donald Crowhurst nasceu em 1932, filho dos britânicos Charles e Evelyn Crowhurst, enquanto viviam na Índia. Sua mãe ansiava por uma filha e o vestiu como uma menina até ele ter 7 anos de idade. Durante a adolescência, sua família voltou para a Inglaterra, deixando as economias de aposentadoria dos pais investidas em uma fábrica de artigos esportivos na Índia, que foi incendiada durante um motim. Os anos formativos de Donald foram marcados por constrangimento e dificuldades financeiras para ele e seus pais. Sua mãe Evelyn lutou contra seus próprios demônios e chegou a tentar suicídio. Em 1948, aos 16 anos, o pai de Donald, Charles, faleceu e, como eles não tinham dinheiro, ele foi forçado a abandonar a escola. Ele começou um aprendizado no Royal Aircraft Establishment, uma organização britânica de pesquisa e desenvolvimento, onde desenvolveu um interesse por invenções. Em meados da década de 1950, ele se juntou ao Royal Electrical and Mechanical Engineers, no Exército Britânico, onde mantinha e reparava seus equipamentos e maquinários. Mas ele também se meteu em problemas e acabou deixando o exército. Em 1957, ele se casou com sua namorada de longa data, Claire O'Leary. Em 1962, ele começou uma empresa chamada Electron Utilization, onde combinou seus interesses e habilidades em eletrônica e navegação marítima. A empresa se especializou em eletrônica marítima, com a própria invenção de Crowhurst, o Navigator, como seu produto principal. O Navigator era um localizador de direção por rádio portátil projetado para ajudar os marinheiros a navegar, tomando rumos em faróis de rádio marítimos e de aviação. Você aponta o Navigator na direção de um farol de rádio e toma uma direção de bússola quando a intensidade do sinal está no seu pico. Em seguida, usando a direção da bússola, desenha-se uma linha no gráfico a partir do farol de rádio que tem posição fixa. Ao tomar 2 ou mais direções de diferentes objetos permanentes, é possível determinar sua posição. Uma peça bastante útil em uma época antes do sistema de posicionamento global. O produto mostrou promessa, o que atraiu uma oferta de investimento de 8.500 libras da Pi Radio, uma empresa britânica de eletrônicos e principal fabricante de rádios e televisões para consumidores. Mas a Pi Radio desistiu do investimento, o que levou a dificuldades financeiras para a Electron Utilization.
O Navigator não decolou e Crowhurst recorreu à promoção dele em exposições de barcos locais. Quando Crowhurst lê sobre a corrida no Sunday Times, ele vê isso como uma oportunidade de ouro. Seu negócio está em terreno instável e o prêmio de 5.000 libras é uma perspectiva atraente. Mas não é apenas um impulso financeiro, é também um caminho para a fama e a atenção que poderiam reverter a situação de seu negócio em dificuldades. Crowhurst é um marinheiro novato, mas ele acredita que suas habilidades de engenharia e seu Navigator lhe dão uma vantagem técnica na corrida. Ele começa a planejar uma estratégia e, como azarão, ele precisa superar os marinheiros mais experientes em estratégia. Talvez Donald Crowhurst sinta que tem algo a provar, mas vencer esta corrida vai exigir mais do que apenas uma estratégia vencedora. Ele precisa de um barco mais veloz que o de seus rivais. Quando ele navega nas baixas latitudes dos rugidores 40 e furiosos 50, não há massa terrestre para domar o vento e as ondas. Ele e o barco precisarão resistir ao clima rigoroso. Atravessando os oceanos, ele terá que lutar contra seus próprios demônios para permanecer calmo e focado durante os meses de isolamento e exigências físicas no mar. Em abril de 1968, Crowhurst procura Stanley Best, um empresário local, para financiar um barco e os equipamentos necessários. Best concorda em patrocinar Crowhurst para a corrida com certas condições. Se Crowhurst não começar ou desistir cedo da corrida, ele precisa devolver o dinheiro que Crowhurst não tem. Para garantir seu investimento, Best faz uma hipoteca no negócio e na casa de Crowhurst, o que basicamente significa que, se Crowhurst desistir, então Best será o dono de seu negócio e de sua casa. Com o financiamento garantido, ele entra oficialmente na corrida e agora precisa de um barco. Em maio, com 6 meses para se preparar, Crowhurst começa a busca por um barco adequado. Inicialmente, ele tenta comprar o Gypsy Moth IV, o navio usado por Sir Francis Chichester em sua circunnavegação solo. O Gypsy Moth IV é um catraio de 16 metros feito de liga de alumínio de grau marinho, resistente aos efeitos corrosivos da água salgada. A ideia de usar o barco de Chichester parece poética, mas a ideia não se materializa. No 1º de junho, a janela da corrida abre oficialmente. O primeiro a zarpar é John Ridgway, um marinheiro britânico que parte da ilha Inishmore no English Rose IV, um veleiro de 9 metros. Depois de falhar na compra de um barco rápido e confiável, Crowhurst encomenda a um estaleiro britânico baseado em East Sussex, Cox Marine, a construção de um trimarã para a corrida. Um trimarã tem um casco central para fornecer a maior parte da flutuabilidade do barco e para abrigar os quartos de morar. 2 cascos menores são anexados em ambos os lados do casco principal por vigas transversais para fornecer estabilidade e equilíbrio que impedem o trimarã de tombar ou virar. Na década de 1960, os trimarãs não eram muito comuns, e para Crowhurst encomendar um design relativamente novo para ser construído com um prazo tão curto é um empreendimento ambicioso. Os trimarãs têm estabilidade limitada em mares agitados e, se virarem, é praticamente impossível endireitá-los. Mas eles são rápidos, e Crowhurst espera que as vantagens do trimarã superem os riscos. Esta é uma jogada estratégica para Crowhurst, que quer superar seus oponentes. Cox Marine segue as especificações de Crowhurst para uma embarcação leve e aerodinâmica construída com materiais como contraplacado marítimo e fibra de vidro. No dia 14 de junho, Robin Knox Johnston parte de Falmouth, Inglaterra. Ele zarpa em seu veleiro de 10 metros, o Suhaili, que é lento, mas é robusto e bem testado. Knox Johnston é um marinheiro experiente e oficialmente o 3º inscrito na corrida. Em julho, mais 3 competidores zarparam. O navio de Crowhurst ainda está em construção e ele sente o relógio correndo. A Cox Marine instala o mastro principal e os cabos de rigging projetados para equilibrar a configuração de 3 cascos, mantendo a montagem e o ajuste o mais simples possível para um marinheiro solitário. O design e os materiais leves priorizam a facilidade de uso para Crowhurst como operador solo, em detrimento da força e redundância para suportar o estresse prolongado ao longo do tempo. Pelo que eu li, sinto que há semelhanças distintas entre a abordagem de Crowhurst e Stockton Rush, no desastre do Titan.
Parece-me que ambos estavam com pressa de construir algo inovador para provar seu lugar no mundo. No dia 22 de agosto, Bernard Moitessier, um experiente marinheiro francês, parte de Plymouth em seu veleiro de aço de 12 metros, Joshua. Ele já completou viagens de longa distância no passado, tornando-o um dos favoritos para vencer a corrida. No fim de agosto, o navio de Crowhurst está pronto para ser lançado ao mar. Ele nomeia o barco de Tynemouth Electron como uma homenagem à sua empresa Electron Utilization. Para deixar o barco pronto até o final de outubro, Crowhurst não tem muito tempo para testes no mar. Ele precisa testar a estabilidade e o equilíbrio do navio sob vela para avaliar a configuração do equipamento, se familiarizar com o manuseio e encontrar quaisquer outros problemas. Ele reserva alguns dias e descobre uma série de problemas. O navio é manejável em condições calmas e os 3 cascos proporcionam boa estabilidade, mas o design leve torna o barco mais sensível a rajadas e mudanças repentinas na direção do vento. Uma equipe de marinheiros poderia responder a essas mudanças rapidamente, mas ajustar e equilibrar as velas requer coordenação precisa, o que é desafiador para um marinheiro solo, muito mais para um novato como Crowhurst. Pequenos vazamentos no casco sugerem que o navio não é totalmente à prova d'água, possivelmente devido à construção apressada. O equipamento é funcional, mas não foi testado em ventos fortes ou mares agitados. E o teste no mar se estende de alguns dias até algumas semanas. Crowhurst está conhecendo as deficiências do barco e começa a questionar suas próprias habilidades, e sua falta de experiência em navegação oceânica pesa muito sobre ele. Ele conta para sua esposa Claire e seu patrocinador Stanley Best, mas ele se sente preso. Crowhurst tem medo do constrangimento público que enfrentará ao desistir depois de garantir o patrocínio, e desistir significa que ele perderá seu negócio e sua casa. No dia 16 de setembro, Nigel Tetley parte de Plymouth em um trimarã de 12 metros chamado Victress. À medida que mais marinheiros entram na corrida e com o prazo para partir se aproximando, Crowhurst tenta resolver a lista de problemas que encontrou durante os testes no mar. Em outubro, o Tynemouth Electron ainda não está totalmente pronto. Crowhurst está em conflito sobre sua capacidade de completar a corrida, mas com a ruína financeira em jogo, ele decide seguir em frente. Ele espera pelo menos fazer progresso e terminar a corrida com dignidade. No dia 31 de outubro, o último dia permitido pelas regras, Crowhurst parte de Tynemouth, Devon. Ele se despede de sua esposa Claire e seus 4 filhos, que lhe desejam uma viagem segura. Mas seu barco não está pronto. Os suprimentos para a viagem ainda não estão guardados e, em sua pressa, ele não empacota todo o equipamento e peças sobressalentes de que precisa para a viagem. Quando Crowhurst zarpa, os 3 líderes da corrida são Knox, Johnston, Moitessier e Tetley. 9 marinheiros entram na corrida, mas vou me concentrar nos 4 que acredito que ajudam a construir a imagem mais clara. Robin Knox Johnston é um marinheiro britânico. Ele navegou longas distâncias em seu barco Suhaili, então ele sabe como ele se comporta e se sente confortável navegando sozinho. Nos primeiros meses, ele avança para o sul no Atlântico, fazendo progresso constante e metódico apesar dos mares pesados. Eu luto para encontrar uma data exata, mas leva cerca de 4 ou 5 meses para ele navegar até o Cabo da Boa Esperança, que é aproximadamente a ponta sul da África, e então seguir para o leste no Oceano Austral. O francês, Moitessier, estava planejando fazer sua própria circunnavegação antes do Sunday Times abordá-lo para pedir que ele partisse das Ilhas Britânicas e participasse da corrida. Acho que em parte porque ele é francês e provavelmente não gosta dos britânicos, mas principalmente porque ele não gosta da ideia de competição na vela. Ele diz a eles onde podem enfiar o troféu, mas alguns dias depois ele decide entrar na corrida. Leva cerca de 3 meses para o francês contornar o Cabo da Boa Esperança e seguir para leste no Oceano Austral, fazendo melhor tempo que Knox Johnston. Nigel Tetley serviu na Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial, onde ganhou grande experiência marítima. Após a guerra, ele seguiu velejando por lazer. Ele entra na corrida com um trimarã semelhante ao de Crowhurst, que ele reforça com um orçamento limitado. Ele atinge o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, em cerca de 4 meses. Donald Crowhurst é o último a partir, e ele se preocupa que o barco não aguente nas baixas latitudes, mas decide continuar.
Dentro de 2 meses, ele parece ter se estabelecido, cobrindo distâncias incríveis e até estabelecendo um novo recorde mundial de 243 milhas náuticas em um período de 24 horas. Em cerca de 2 meses, próximo ao Natal de 1968, ele relata estar perto do Cabo da Boa Esperança, prestes a adentrar o Oceano Austral. Os marinheiros têm rádios de longo alcance a bordo, que lhes permitem comunicar-se com o mundo exterior, exceto Moitessier, que não queria a intrusão. O sinal de rádio pode alcançar até 3.000 milhas e ser retransmitido a partir desse ponto. Eles também podem entregar pacotes de fotos e correspondências a navios que passam, mas não podem aceitar nada de outros marinheiros. Admito que não sei exatamente como o rádio funcionava antigamente. Alguém poderia comentar se uma estação retransmissora saberia de onde vem uma transmissão de rádio? Ou talvez, quando uma mensagem é retransmitida de um barco, qual estação de retransmissão em terra a pegaria? O sinal seria mais forte de uma estação de rádio em comparação com outra e, portanto, capaz de isolar de onde um sinal está vindo? Em dezembro de 1968, os competidores estavam no mar por um período entre 2 e 7 meses. Tetley relata os desafios de manter seu trimarã equilibrado. Crowhurst está navegando no mesmo tipo de embarcação, mas está progredindo muito mais rápido do que o esperado. A notícia torna a leitura emocionante, e os jornais adoram ver a competição esquentando. Até mesmo Sir Francis Chichester, que navegou nesta rota no Gypsy Mask 4, que inspirou esta corrida, está surpreso com a velocidade do trimaran de Crowhurst. Entrando em janeiro de 1969, os líderes Knox Johnston, Mortessier e Tetley estão correndo pelo Oceano Sul nas rugindo 40s e furiosas 50s. Knox Johnston tem problemas com o rádio. Mortessier parece estar levando tudo a seu passo, mas o barco de Tetley está levando uma surra. Essas baixas latitudes são notórias por suas incríveis velocidades de vento e desafiadoras condições oceânicas. Não há massa terrestre para amenizar a força do vento ao viajar pela extremidade inferior do globo. Os 3 marinheiros lutam para passar pelo Cabo Horn, alcançando o extremo sul da América do Sul em janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Eles relatam condições exaustivas, mas suas frequentes atualizações acalmam os organizadores sobre seu avanço. Com Crowhurst, estes são os últimos dos 4 marinheiros ainda na corrida. 5 se retiraram. As condições são simplesmente muito brutais para até mesmo chegar ao Oceano Sul. Os relatórios de Crowhurst o colocam a uma distância de ataque dos líderes, rivalizando com a velocidade e o desempenho de Tetley. Suas atualizações mostram ventos favoráveis com o Tynymouth Electron operando eficientemente e os organizadores estão impressionados com o progresso de Crowhurst. Mas ele também diz que está tendo problemas com seu gerador e vai desligar seu rádio. Em fevereiro de 1969, Knox Johnston lidera o grupo e vira para o norte no Atlântico. Tetley continua a se sair bem, mas relata suas preocupações sobre a tensão estrutural em seu navio. Em março, Mortessier, o francês, deveria estar voltando para o norte em direção à Europa, mas ele decide desafiar as regras e continua navegando no Oceano Sul mais uma vez ao redor do globo. Ele lança uma mensagem com um estilingue em um navio em Cape Town, que diz que ele não está interessado na corrida e que ele está seguindo para as ilhas do Pacífico. Em abril de 1969, Knox Johnston lidera e se aproxima da linha de chegada. Tetley está determinado a terminar a corrida e garantir uma posição respeitável. Ele está acompanhando o progresso de Crowhurst e sente que seu concorrente vencerá o contrarrelógio. Crowhurst restabelece contato via rádio relatando que contornou o Cabo Horn e segue para o norte pelo Atlântico, ganhando terreno sobre os demais. A corrida se resume a 3 marinheiros britânicos. No dia 22 de abril de 1969, Knox Johnston termina a corrida, chegando em Falmouth e ganhando o troféu por ser o primeiro a cruzar a linha. Após 312 dias no mar, ele é o primeiro marinheiro solo a circunnavegar o globo sem parar. Durante maio, Tetley e Crowhurst lutam para concluir a corrida. Ao se aproximar dos Açores, Tetley força Victorus ao máximo para tentar superar Crowhurst. Mas ao forçar tanto seu barco após a surra, que levou no Oceano Sul, no dia 30 de maio,
O barco de Tetley vira e ele está fora da corrida. Crowhurst, o único competidor restante, está se aproximando rapidamente da linha de chegada. No dia 29 de junho, Crowhurst relata que chegará na Inglaterra em poucos dias. A história do marinheiro azarão completando uma circunnavegação solo sem paradas toma o mundo de assalto, mas os dias passam e não há atualização de Crowhurst. No dia 10 de julho de 1969, o Tynemouth Electron é encontrado à deriva a 2.500 milhas náuticas de distância, perto do meio do Atlântico, e Crowhurst não é encontrado em lugar nenhum. Seus livros de bordo e diários contam uma história diferente sobre a viagem de Crowhurst. 8 meses antes, quando Crowhurst partiu no final de outubro de 1968, ele percebe a real dimensão dos problemas do Tynemouth Electron. O Trimoran é propenso a vazamentos. Ele não tem estabilidade suficiente para águas agitadas, especialmente no Oceano Austral. E sua cordame não testada não pode resistir aos rigores de uma circunnavegação em mar aberto. As águas perigosas no hemisfério sul se mostram demais para ele lidar, e apenas semanas em sua viagem, Crowhurst deliberadamente diminui seu progresso. Ele deriva e evita tempestades, preocupado com seu bem-estar. Em dezembro, Crowhurst admite em seu diário de bordo que não consegue completar a corrida. A partir deste ponto, ele começa a manter 2 diários. Um é seu diário de navegação real e divagações pessoais. O outro é um diário falsificado contendo descrições de uma viagem fictícia ao redor do mundo. No diário falso, ele alinha seus relatórios com padrões climáticos reais e correntes oceânicas. Ele calcula posições e velocidades plausíveis com base no tempo, condições e relatórios de seus concorrentes. Ele atualiza os organizadores da corrida com posições falsas, sugerindo que está progredindo bem em direção ao Oceano Austral. Crowhurst até inclui detalhes de navegação para torná-los mais convincentes. É uma loucura genial. Levaria bastante trabalho para construir um registro como este. Em janeiro de 1969, ele relata progresso rápido, alegando contornar o sul da África, o Cabo da Boa Esperança. Ele relata tempo áspero e ventos fortes, para espelhar os desafios genuínos enfrentados por seus colegas competidores. Ele tira uma lição dos problemas de Robin Knox Johnston com seu rádio e diz que seu gerador parou de funcionar e que ele teve que desligar o rádio no momento em que está navegando para o Oceano Austral. Na realidade, ele permanece no Atlântico Sul, fazendo pequenos movimentos fora da costa do Brasil para evitar detecção. Transmissões de rádio do outro lado do mundo possivelmente não chegariam até sua localização real, então isso revelaria sua farsa. E tenho certeza de que a pressão para continuar relatando sua posição pesa em sua mente, então deve ser um alívio ter um motivo para parar de compartilhar seu progresso. Passando meses no mar sozinho, Crowhurst escreve entradas em seu diário sobre tempo, realidade e seres cósmicos. Suas escritas mostram sinais da mesma luta que sua mãe teve com seus demônios. Ele começa a duvidar se sua decepção pode ter sucesso, mas continua a fabricar seu progresso, justificando-o como um meio de sobrevivência. A partir de fevereiro de 1969, há um crescente descolamento da realidade. Crowhurst começa a se ver como singularmente capaz de navegar pelos desafios morais e práticos de sua situação, provavelmente tentando convencer a si mesmo de que seu truque funcionará. Em abril, quando Knox Johnston é o primeiro a completar a corrida, Crowhurst fica cada vez mais preocupado que o mundo descubra a verdade sobre sua viagem falsa. Seus escritos pessoais se tornam mais fragmentados, mostrando sinais de depressão e medo existencial. Ele começa a questionar sua própria identidade e lugar no mundo, algo que desafiou Donald desde jovem. Em 29 de junho de 1969, Crowhurst faz sua última entrada no diário. Acabou. Está terminado. É a misericórdia. Eu vou desistir do jogo. Não há um relato oficial sobre o que aconteceu com Crowhurst. Dado seu estado mental deteriorado com as entradas em seu diário, acredita-se amplamente que ele pulou do Tynemouth Electron, tirando a própria vida. No contexto de navegar ao redor do mundo, chegar apenas ao Brasil foi um fracasso.
Mas navegar sozinho do Reino Unido para o Brasil já é uma conquista por si só. Se Crowhurst tivesse jogado a toalha, ele teria enfrentado ruína financeira e humilhação pessoal, algo que eu acho que ele possivelmente enfrentou desde jovem. Quando Knox Johnston terminou a corrida e o barco de Tetley virou, Crowhurst percebeu que seus livros de registro teriam que resistir ao escrutínio de pessoas que sabiam muito mais do que ele, especialmente se seu tempo fosse mais rápido. Em minha opinião, ele poderia ter naufragado seu barco nas rochas da costa brasileira, afundando seus livros de registro. Isso o teria livrado da ruína financeira e, possivelmente, do escrutínio que vem com a vitória. Mas tenho a impressão de que ele já estava muito fundo no buraco de coelho que ele mesmo criou em sua mente. Knox Johnston foi o único a completar a corrida, conquistando o prêmio em dinheiro e o troféu. Ele doou seus 5.000 libras de prêmio para a família Crowhurst, salvando-os da ruína financeira. A corrida Golden Globe existe atualmente de forma similar. Para honrar seu legado, os marinheiros são limitados ao equipamento que estava disponível em 1968 e barcos projetados na era dourada da vela.